Vamos ficar de pé para cantarmos esse hino? Pode cumprimentar o seu irmão que está aí do lado. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus, aquele que nos dá sentido para isso.
Louvar ao Senhor faz sentido para a minha vida. Acredito que faz sentido para a sua vida também. A presença do Senhor está aqui, e isso é o que definitivamente importa. Por isso nós vamos cantar com alegria esses dois cânticos. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Nós somos a luz só pra te adorar, só pra te adorar. Teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós só pra te adorar, só pra te adorar, e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós, estamos nós aqui, é teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É o povo de Deus unido, é teu povo aqui presente.
sua voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Ainda de pé, teremos nosso momento de intercessão. Quero chamar aqui o pastor Cerqueira para dirigir esse momento. É o momento de você levar os seus pedidos a Deus, o seu agradecimento, e todos em espírito busquemos ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Por isso estamos nesta manhã reunidos como igreja tua neste lugar para prestarmos este culto a ti. Obrigado a Deus pelo teu cuidado para conosco. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado a cada dia e as suas misericórdias estão sobre nós, porque ela é a razão de não sermos consumidos. Obrigado por este momento. Fala a cada coração, trabalha em cada coração, em cada necessidade do teu povo, que o teu povo compreenda que o Senhor é um grande Deus, todo-poderoso. O Senhor está acima de qualquer circunstância, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor atende às nossas orações e responde no teu tempo. Dá-nos um coração, ó Deus, que possa aguardar a tua resposta e possa agradar-te cada dia vez mais, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque nesta manhã nos reunimos aqui, louvando o teu santo nome, e o nosso coração se prepara para recebermos também a tua palavra. Que seja o nosso coração a terra fértil, para que a tua palavra, sendo brotada, germine e gere vida em cada um de nós. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Momento de dízimos e ofertas. Seu Paulo nos dirigirá através do hino. Não sou meu, que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. 435 do HCC. Não sou meu, por Cristo salvo, e por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Não sou Senhor, sou todo teu.
entrego, pois Senhor, sou todo teu. Não sou eu, oh, não sou eu, bom Jesus, sou todo teu. O que tenho e sou entrego, ó Senhor, sou todo teu. Não sou meu, ó, santifica tudo quanto sou, Senhor, do egoísmo e da vaidade. Livra-me, meu Salvador. Não sou eu, oh, não sou eu, bom Jesus, sou todo teu. O que tenho e sou entrego, ó Senhor, sou todo teu. Chama aqui o Marco para agradecer esse momento, por favor. Oremos. Bondoso Deus eterno Pai, queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas depositados aqui no teu altar, e como todas as vezes eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor dê o entendimento, o discernimento para que esse dinheiro seja bem usado aqui dentro da tua casa, Senhor. Abençoa os nossos líderes, em nome de Jesus, amém. Celebraremos nesse momento a ceia do Senhor. Eu quero convidar o nosso presidente, o Sr. Paulo, para nos conduzir nesse momento. Na realidade é o pastor Cerqueira que vai nos conduzir. A igreja deve sempre se alegrar por poder participar deste momento da ceia do Senhor, da celebração da ceia do Senhor. Uma das ordenanças deixada por Cristo para a sua igreja, deixou o batismo e deixou também a ceia. Isso é um momento assim muito especial, de grande alegria no nosso coração, porque nós fazemos este momento em memória daquilo que Cristo fez, do sacrifício dele na cruz do Calvário, do seu sangue que foi derramado, o sangue que nos purifica de todo o pecado. Lá em Mateus, no capítulo 26, dos versículos de 17 a 30, nós temos a leitura do texto que diz o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E quando nós vamos lá para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios,
lá no capítulo 11, ele vai dar instruções para aquela igreja, e porquanto para nós também, Igreja de Jesus Cristo, sobre o nosso papel neste momento da celebração da ceia do Senhor. E lá no versículo 17 do capítulo 11, ali até o versículo 22, e depois do 28 ao 29, ele diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então nós temos que participar deste momento da ceia do Senhor com esta compreensão que a palavra de Deus nos ensina, trazendo luz à nossa mente. Esses elementos são simbólicos. O pão continua sendo pão, o suco de uva continua sendo o suco de uva. O pão, ele simboliza o corpo de Cristo, o suco de uva simboliza o sangue de Cristo. Não há transubstanciação, não há transformação física do pão no corpo e do suco de uva no sangue. Não há consubstanciação, transformação de graça, forma espiritual nesses elementos. Eles continuam sendo o mesmo, mas nós, numa atitude de obediência à palavra de Deus, de gratidão ao nosso Deus por deixar essa ordenança, para que sempre que estivermos realizando como igreja, em comunhão uns com os outros e com Cristo, possamos lembrar do sacrifício dele na cruz do Calvário. E vamos então participar deste momento, então, quando estaremos nesse momento inicial, participando do pão e depois participando do suco de uva. O nosso irmão Paulo vai estar orando e depois vamos estar distribuindo o elemento. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de recordarmos, relembrarmos aquilo que a Tua palavra nos ensina acerca da última ceia que o Senhor participou. E como disseste lá naquela oportunidade, nós estamos aguardando ansiosamente o dia em que faremos novamente isso na Tua presença quando voltares. Te agradecemos, Senhor, porque esse conhecimento nos veio através de servos fiéis que nos abençoaram com a Tua palavra, que nos abençoaram com os Teus ensinos. Fica conosco, Senhor, nesta oportunidade. Mostra-nos a cada dia como devemos proceder neste mundo que se transforma a cada momento. E tantas notícias nos fazem muitas vezes ficar perplexos diante da mudança que o mundo está sofrendo. Mas nós continuamos firmes, conhecendo, esperando, enfrentando todas as mudanças, confiando que Tu és o Senhor das nossas vidas. E assim nós estamos nesse momento relembrando aquele momento e agradecendo pelo Teu sacrifício pelas nossas vidas. Eu oro agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quando cego eu andei bem perdido e vaguei, sempre longe do meu Salvador, que da glória desceu e seu sangue verteu para salvar meu sanguíneo pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz.
pra falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Em Jesus me escondi, seu perdão recebi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser quando tudo a Jesus confiei. Vida eterna me deu e um lar lá no céu, onde sempre Jesus habitarei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Ficou alguém sem receber o pão? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos dele. Vamos agora participar então em tomar o cálice. Nosso irmão Marcos vai estar orando nesse momento. Bondoso Deus eterno Pai, nós queremos agradecer por essa oportunidade ímpar de estar participando aqui dessa ceia. É uma ordenança, Senhor, que o Senhor deixou para nós. E porque o cálice significa o Novo Testamento para nós. Em nome de Jesus, amém. Se erigiu, dela um dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar.
Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. E Ele vem me buscar, e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Todos receberam o cálice? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Deus querido, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado porque a Tua graça nos alcançou um dia. Obrigado porque um dia nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Obrigado pela certeza da salvação. E obrigado porque um dia estaremos contigo, ó Deus, vivendo eternamente, celebrando contigo, ó Deus, as grandes alegrias que o Senhor nos tem proporcionado e além delas, muitas outras, ó Pai. Obrigado pela Tua igreja nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração, ó Deus, fazendo-nos entender a Tua vontade. Pois é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Agora teremos a nossa mensagem. O nosso preletor, eu o admiro muito pela sua capacidade de tocar bateria, né? É nítido que é um dom que Deus lhe concedeu. E hoje nós teremos o privilégio também de ver ele aqui, né, como mensageiro do dia, né? Então eu quero chamar aqui o Bruno, né, para trazer a mensagem para todos nós.
estou muito feliz por trazer essa mensagem hoje. Eu estudei bastante durante essa semana, o pastor Wagner falou comigo na sexta-feira passada, mas foi um bom tempo de estudo. E eu também estou muito feliz que um amigo meu está aqui, o Anderson, do trabalho. Eu convidei algumas pessoas do meu trabalho. Estou muito feliz que você veio, Anderson. Estou muito feliz porque o pastor deu essa oportunidade. Então é a primeira vez que eu trago uma mensagem para a igreja num culto regular. Já falei algumas vezes, acho que no culto de oração. Mas hoje é um dia muito especial para mim. E eu estudei um texto, espero que seja muito especial para todos vocês. Tenho certeza que Deus vai falar conosco. E realmente é motivo de alegria tudo que está acontecendo hoje aqui. E para mim é um dia bem especial. Eu vou orar para dedicar esse culto, essa pregação ao Senhor. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor preparou todas as coisas. Obrigado porque o Senhor me fez estudar essa semana. E certamente a sua palavra será pregada hoje aqui, Pai. Estudei as Escrituras com muito zelo e nós sabemos que a sua palavra é perfeita, é inerrante, Pai. É a palavra que realmente toca os nossos corações e tudo o que aconteceu desde o princípio até hoje, Pai, foi obra do Senhor. Tudo foi criado pelo Senhor, Pai. Obrigado por tudo e que seja uma bênção esse culto. Em nome de Jesus, amém. Vou abrir o arquivo. Isso. Então, se vocês puderem abrir a Bíblia em Mateus 13, 44, eu vou ler do 44 ao 46. Eu vou abrir aqui. Os que não têm Bíblia também será projetado no telão. Só um instante para os irmãos. Eu consegui abrir meu arquivo aqui. Mateus 13, 44 a 46. Então vamos lá, eu vou ler. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então, pesquisando e me apropriei muito de uma ideia de um teólogo chamado John MacArthur. Estudei algumas coisas muito bacanas e eu indico para os irmãos. Tem um livro dele que chama As Parábolas de Jesus. Eu até postei no meu Facebook. Muito, muito bom. Ele aprofunda bastante o tema sobre parábolas. Eu assisti uma pregação, uma aula de um teólogo também chamado R.C. Sproul, muito conhecido também, que faleceu no mês passado. Então me apropriei bastante das ideias desses teólogos. E assim, mas o mais importante é que a Bíblia por si ela nos ensina e não há nada acima da Bíblia. Apesar de eu ter estudado bastante desses dois teólogos, do John Piper também, nós sabemos que tudo vem da Bíblia e a Bíblia por si ela se explica. Então vamos pensar bastante sobre esse texto e vou começar da forma mais básica possível, né? Pensando o que é uma parábola, né? A gente sabe que é uma história, parece que é uma história, mas é uma ilustração simples, feita por Jesus, com coisas do dia a dia. Ele pegava então coisas do campo, por exemplo, a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, ou se eram pescadores, ele falava da parábola da rede, dos peixes, que está lá no finalzinho de Mateus 13. O legal também é que em Mateus 13 tem diversas parábolas, né? Se você quiser ler uma parábola, você pode abrir em Mateus 13. Tem várias parábolas. E ele pegava, trazia ilustrações simples, com coisas do dia a dia,
trazendo o mais importante, é que ele trazia uma lição espiritual profunda. Então não é simplesmente uma história, não é um conto, não tem nada a ver com conto, mas é uma ilustração, uma história de Jesus para trazer uma lição espiritual profunda. Aí eu formulei uma segunda questão para a gente se aprofundar um pouquinho mais, é por que Jesus usou parábolas? Se a gente lê em Mateus 12, a gente vai ver que o pastor ele falaria que teve uma grande confusão lá em Mateus 12. Logo no começo de Mateus 12, Jesus estava andando com os discípulos e os discípulos pegaram alguns cereais, arrancaram alguns cereais para comer. E os judeus, os fariseus, eles tinham criado uma regra muito complexa sobre o que era o sábado, sobre o que poderia fazer no sábado, muitas regras. Eles tinham criado um sistema religioso muito difícil. E o sábado, ele deixou de ser um dia de descanso de verdade para ser um dia cheio de regras. Os fariseus acusaram os discípulos de Jesus de trabalhar no sábado, porque eles eram muito presos ao sábado, e Jesus queria dar uma lição naquele momento, né, sobre quem era o rei do sábado. Ele mesmo fala assim: eu sou o Senhor do sábado. O sábado é para o homem, não o homem para o sábado. Ele fala essas coisas para mostrar que não é um sistema religioso ou regras feitas por humanos que vale, mas o próprio Deus, que veio 100% homem, 100% Deus naquele dia, que estava passando por eles, eles não estavam percebendo que era Jesus que estava falando com eles. E os fariseus queriam acusar Jesus, queriam pegar ele no sábado. Aí perguntaram para ele, Jesus estava lá, tinha uma pessoa com problema na mão, né, a mão atrofiada, e perguntaram para ele: é lícito, é certo curar uma pessoa no sábado? Jesus não teve dúvida. Ele curou aquele homem, curou sua mão. Ele até ele fala para os fariseus: qual de vocês que não ia tirar o seu animal do buraco se ele caísse? Quanto mais uma pessoa, né? Foi lá e curou aquela pessoa que estava com um problema de doença. Uma semana depois, né? Dizem que foi uma semana depois, a gente vai lendo na sequência, mas foi depois. Jesus faz outra cura no sábado. É a cura de um rapaz que é cego e mudo. E além de tudo isso, ele estava endemoniado. Jesus também não teve dúvida. Ele foi lá e curou aquele rapaz. Os fariseus ficaram irados e eles queriam matar Jesus. Eles queriam tirar a vida de Jesus. Só que Jesus sabia que não era o tempo dele. Ele tinha todo um plano para cumprir. Aquilo que o Pai pediu para ele, o próprio Deus pediu para ele, para cumprir, que seria a nossa salvação, a entrega do seu sangue, o que a gente representou aqui na ceia. Então, a partir desse momento, ele já tinha usado parábolas, né? Jesus não falou só por parábolas, tanto é que no capítulo 5 tem o Sermão do Monte, ele falou de forma discursiva, direta, falou o que era o reino dos céus, deu diversas orientações. No final do Sermão do Monte tem uma parábola, mas a partir desse momento, por causa da perseguição dos judeus, dos fariseus, ele passou a usar intensamente as parábolas. Por que ele passou a usar intensamente as parábolas? Porque quem deveria escutar com os ouvidos, iria enxergar ele também com os olhos e iria entender com o coração. Ele fala isso, só que ao contrário, ele fala para as pessoas que estão vendo, não vejam, os que estão ouvindo, não ouçam, e também não entendam com o coração, que eram os fariseus, que estavam com o coração endurecido. Por isso se diz que as parábolas que Jesus pronunciou, elas foram para juízo e para misericórdia. Juízo, justiça, julgamento de Deus. Porque eles estavam presenciando o próprio Deus, Jesus, na terra e não queriam escutar. Isso é normal, até nos tempos de hoje acontece. E para misericórdia, porque para alguns a palavra de Deus e o próprio Deus fazia todo sentido. Eles ouviam, viam e escutavam, com o coração entendiam. Isso é muito especial. Um exemplo de juízo de Deus, utilizando as parábolas, está em Mateus 13:13, um pouquinho antes do nosso texto, e diz assim: por essa razão eu lhes falo em parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Então dessa forma que está escrito na Bíblia, em Mateus. Em Lucas 12:48 está escrito: aquele a quem muito foi dado, muito será exigido.
E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Imagina o peso de ver Jesus, de ouvi-lo e descartar tudo o que ele tinha para falar. Hoje em dia também acontece, né, irmãos? Mas, por outro lado, tem a misericórdia de Deus, a salvação, né, a redenção, a remissão. E a gente pode ler também isso em Mateus. Vejam, se vocês pegarem as passagens do capítulo 12 e 13, tudo isso que eu estou falando está lá. Mateus 13, 16 diz: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Incrível, o próprio Jesus diz que muitos queriam ver aquilo que eles estavam vendo, e eles realmente estavam maravilhados, porque as parábolas cativavam as pessoas. Jesus é uma pessoa cativante, uma pessoa que cuida dos corações, ele sabe muito bem para quem ele vai falar. Quando ele chamou os seus discípulos, ele falava assim: venha. Eles deixavam tudo, os pescadores deixavam tudo. Fosse a profissão que eles tinham, eles deixavam, porque o chamado de Jesus era intenso, né? Ele era cativante, ele ia até o coração das pessoas. Isso é incrível. E aí eu pensei mais um pouco, porque eu estava conversando com um amigo meu do trabalho, e a gente estava almoçando, e eu comentei algumas coisas que eu iria compartilhar com os irmãos. Aí esse meu amigo, ele falou assim: mas essa parábola aí a gente pode tirar qualquer conclusão dela? É a terceira pergunta que eu coloquei ali. Na verdade, a Bíblia, a gente tem que estudar bastante para não tirar qualquer conclusão dela. Porque o maior erro das pessoas que... Eu não sou pastor, né, não sou teólogo, mas nós sabemos que o maior erro é uma pessoa tirar trechos da Bíblia e querer colocar a sua vontade utilizando textos da Bíblia. Totalmente errado, né? No caso, ele até brincou comigo, é uma pessoa muito especial. Ele falou assim: essa passagem aí dá para fazer uma pregação do dízimo? Olha, não tem nada a ver com dinheiro essa passagem, né? Mas ele falou num tom de brincadeira, e ele entendeu bem o que significava a parábola. E tem muito, né, disso, a gente vê muito disso por aí na TV, em muitos lugares, as pessoas se apropriando das escrituras para falar o que elas querem. Então, a resposta para essa pergunta aí: podemos tirar qualquer conclusão das parábolas de Jesus ou dos textos bíblicos? Não podemos tirar qualquer conclusão. Porque, principalmente nas parábolas, existe sempre uma verdade central naquilo que Jesus estava falando. Algumas parábolas eram mais complexas e pesadas. Por exemplo, a do semeador, né, porque são 4 partes, 4 solos. Ele estava falando do solo, da semente que cai no caminho, que vem a ave e come, que é no exemplo é inimigo. A semente que cai num terreno que é com pé pedregoso, embaixo pouca terra, que a raiz não consegue se firmar, que vem a alegria da pessoa que recebe o evangelho e depois descarta, né, vindo as dificuldades. Da semente que cai no meio dos espinhos ou das ervas daninhas, que iria matar, porque elas crescem mais rápido que aquela sementinha que era a semente, a palavra de Deus, o evangelho, seria sufocada. E também da semente que cai em terreno bom, em que frutifica, cresce e frutifica. Legal também, como a gente está falando de parábolas, é a introdução, o pastor Wagner sempre fala que uma árvore de uma laranjeira só pode dar laranja. Um pé de manga só pode dar manga. Seu Celso Bonatti está aí, colheu várias mangas esses tempos. E quem crê em Cristo, né, só pode dar Cristo, é como uma árvore, né, só pode dar Cristo. Mas voltando aqui às parábolas, elas têm uma verdade central, e quando elas são mais complexas, o próprio Jesus explica. Então, na parábola do semeador, Jesus explicou depois. Na do joio e do trigo, é muito, muito forte que Jesus tem para falar ali, e ele explica. Então, nas mais complexas, o próprio Jesus explicou, porque os discípulos não entenderam. É interessante que nesse texto que a gente leu, os discípulos entenderam. Então, não tem uma explicação. E ela tem uma verdade central. Ela é bem simples. Acredito que os irmãos, lendo, relendo, vão entender o que o texto está falando.
sobre o reino dos céus. A gente vai elucidar a partir de agora. Eu vou ler de novo a primeira parte, também falar algumas coisas interessantes sobre a primeira parte, que é a parábola do tesouro escondido, que é o versículo 44. Eu vou ler de novo. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Pode passar. É interessante notar na parábola, e para a gente entender um pouquinho melhor, trazer para os dias de hoje, a gente tem muita noção do que é banco, né? Eu trabalho em banco, o Anderson, meu amigo, está ali, também trabalha comigo no banco. E hoje a gente quer fazer um investimento, a gente quer guardar nosso dinheiro, a gente vai lá, coloca na poupança, coloca num fundo de investimento, compra um pouquinho de ações se quiser, tem um pouquinho de conhecimento, e tem diversos produtos financeiros. Mas antigamente, e principalmente naquele tempo, não se fazia isso. Muitas bíblias comentadas dizem exatamente assim, que era comum, né, as pessoas que tinham posses. Então não era todo mundo que tinha posse, e se a gente pegar o Brasil, a gente vê que também não é muita gente que tem dinheiro para investir. Mas pensando naquele tempo, algumas pessoas que tinham posses, o que elas faziam? Elas compravam um terreno, tinha sua casa, seu imóvel, tinham joias, coisas importantes, e se anunciasse uma guerra naquele local, eles tinham medo, porque o exército vitorioso poderia passar, e era comum, saqueando as casas para levar toda a riqueza daquela cidade ou daquele povo. O que eles faziam? Eles pegavam um vaso de barro, colocavam todos os seus pertences que tinham algum valor, guardavam, escondiam em algum lugar na terra, para depois que acabasse a guerra, algum de seus familiares ou a própria pessoa que enterrou pudesse pegá-lo de volta para continuar sua vida. O que acontece? Que às vezes essa pessoa também vinha a falecer no campo de batalha, ou porque o exército passou também ali tirando todas as vidas, e aquele tesouro ficava escondido e ninguém sabia que ele estava escondido ali, né? E é um caso que talvez tenha acontecido nessa parábola. Outro fato interessante que eu estava buscando aí em 2014, não sei se vocês viram, nos Estados Unidos, uma família estava andando com um cachorro dentro, a diferença é que eles já estavam dentro da propriedade deles, estavam andando com o cachorro, aí do nada, encontraram uma latinha. Na hora que eles foram tirar a latinha do meio da terra, tinha uma pancada de moeda de ouro. Aí eles tiraram a primeira latinha, escavaram um pouquinho, mas encontraram outra latinha, muitas moedas. A ponto de uma moeda que eles encontraram valia 3 milhões de dólares. No total, em moedas de ouro, eles encontraram 10 milhões de dólares. Pelo que eu li na matéria de 2014, disse que foi o tesouro com maior valor que eles encontraram nos Estados Unidos até hoje, né? Até aquele tempo. É interessante que aí a gente vê como as coisas realmente acontecem. Outro fato que a gente tem que pensar sobre a parábola, então a gente está pensando, né, por que esconderam? O que será que aquele indivíduo estava fazendo ali na terra? A parábola não diz. Talvez ele estivesse arando para o dono da terra. E chegou, bateu a sua ferramenta, encontrou aquele tesouro, foi lá, escondeu e voltou e comprou. Talvez alguma outra atividade, ele tinha que fazer alguma edificação, não se sabe. Mas o mais interessante é que ele encontrou algo de extremo valor e ele reconheceu que aquilo era um tesouro. Na parábola não fala qual que é o tesouro, mas era algo realmente que valia a pena, porque ele saiu alegre. Ele ainda nem tinha comprado aquele terreno, aquele campo, para ter posse do que havia lá dentro. Ele já saiu alegre e falou, isso aqui precisa ser meu, isso aqui tem muito valor. Ele não só saiu alegre, como ele vendeu tudo. Gente, isso é uma loucura, não é verdade? Ele vendeu tudo, ele falou, eu preciso ser dono desse campo, porque quem compra o campo seria dono de tudo que está lá dentro. Ele sabia que tinha um tesouro ali. Sobre essa parábola ainda vou repetir, a gente vai pensar um pouquinho mais sobre ela em 6 lições. Eu vou passar para a próxima parábola. Vamos lá, para a parábola
da pérola de grande valor? Porque as duas parábolas, elas têm o mesmo objetivo, a mesma verdade central. Então vamos lá. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então você vê que é muito parecido, não é verdade? Alguns pontos aí para a gente considerar sobre essa parábola. A pessoa que comprou e encontrou a pérola de grande valor era um negociante experiente em pérolas. Ele não era qualquer negociante. Ele sabia identificar. Porque a pessoa que compra e vende, ela sabe quanto que vale cada coisa. Ela compra um produto, fica um tempo com aquele produto, uma pérola no caso. Era algo que tinha um valor considerável. Ele sabia que ia valorizar ao longo do tempo e venderia depois, por um preço maior. Então essa pessoa, ela sabia muito bem avaliar uma pérola. Se a gente trouxer para os dias de hoje, a pérola, né, ela valeria o que a gente dá de valor para uma pedra preciosa, por exemplo, o diamante, né? Eu coloquei ali, por exemplo, o diamante. Então é algo raro, algo que não é fácil de se extrair da terra, o diamante. São poucas pessoas que têm. Quanto maior for o diamante, maior o seu valor. E com a pérola não era diferente. Até porque, para conseguir uma pérola, as pessoas precisavam mergulhar, não é verdade? Para conseguir pegar a ostra que tem a pérola lá dentro. E não era fácil, porque hoje a gente tem equipamentos para descer no fundo do mar. Naquele tempo não. Era algo bem rudimentar, tinha que descer ou com poucos equipamentos de respiração. Disse até que alguns amarravam pedra para conseguir descer mais fundo e tirar as melhores pérolas. Então não era algo fácil. Outro fato interessante sobre as pérolas é que ela é um objeto de riqueza de fácil transporte. Então se você é uma pessoa que tem posse e tem pérolas, você precisa se mudar de cidade, você leva as pérolas com facilidade, você vai conseguir trocar ela por alguma coisa de valor em outro lugar. Isso é interessante também. E outro fato interessante aí, já juntando um pouquinho as duas parábolas, é que se a gente for pensar em investimentos, o investidor que entende de investimentos, ele vai fazer o quê? Ele vai diversificar. Vocês já ouviram isso, né? Se você tem um dinheiro para guardar e para investir, você deve diversificar para diminuir os seus riscos. Então coloca um pouco na poupança, um pouco no título público, um pouco no CDB e um pouco em ações para tentar maximizar os seus lucros. Essa é a lógica financeira da coisa, né? Vamos dividir para conseguir o maior lucro possível, correndo menos riscos, mas eles fizeram algo que foi totalmente contraditório ao pensamento das finanças. O que eles fizeram? Eles deixaram tudo que eles tinham, tudo para ter uma coisa só. Uma coisa só. Daí a gente já tira a conclusão que a lógica de Deus não é a mesma lógica do mundo, das pessoas, do dia a dia. E a gente vai passar aqui para a primeira lição, que é: o valor do reino não tem preço. Então não se trata de princípios de investimento. Tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com dinheiro. Nada a ver. Se a gente pensar no valor do reino, se a gente pensar em tudo que o próprio Deus criou, como ele criou as coisas, o reino de Deus é algo que, por ser tão grandioso, a criação, tudo que ele fez brotou da sua palavra. Vamos pensar um pouco lá do começo do mundo, do Gênesis. As coisas saíram da sua palavra, ele criou tudo. Ele foi lá, criou a terra, criou o firmamento, criou o homem, tudo da sua palavra. E o que é mais incompreensível é que tudo foi criado. E a gente está acostumado a ver alguém criando um produto, criando um computador, depois o tablet, o smartphone e coisas que o próprio homem cria. E quando a gente pensa que o próprio Deus não foi criado, já começa aí a gente não entender o que é a palavra de Deus, né? Porque Deus, ele não foi criado, ele se subsiste por ele mesmo. Então essa lógica confunde a gente não entende, porque ele é um Deus transcendente. Ele é um Deus infinito, eterno,
perfeito, é algo que é maior do que a nossa compreensão. E é desse reino que começa a parábola, as duas parábolas. Jesus está falando desse reino. Deus, ao longo do tempo, né, ele foi se apresentando para as pessoas através das escrituras. Ou ele se apresentou, por exemplo, para Abraão, fez uma aliança com Abraão. Depois, com Moisés, fez os judeus estavam cativos no Egito, e Deus falou: eu vou libertar o meu povo, façam isso, ofereçam um cordeiro, o melhor cordeiro que vocês têm. Esse sacrifício é uma representação, é algo muito importante para entender que vocês estão cumprindo o que eu estou pedindo para vocês, né? E que há redenção, há salvação. A salvação estava marcada ali. Eles foram libertos do Egito. A partir daquele momento, os judeus iniciaram a Páscoa, né? E comemoravam anualmente a Páscoa, pediam perdão pelos pecados, lembravam que eles foram libertos do Egito. Passou o tempo, mas Deus, em todo momento da sua obra, estava apontando para Cristo, dizendo assim: vocês vão fazer isso por enquanto, mas vai chegar um tempo, Isaías fala muito disso, vai chegar um tempo que vocês não vão precisar fazer isso, porque vai vir o Cordeiro perfeito, que não tem máculas, não tem mancha, não tem pecados, não tem nada do que possa manchar a salvação, né? Precisaria ser algo perfeito, justo, para tirar os pecados. Ali eles usavam um cordeiro que é um animal doméstico, mas Jesus veio, derramou seu sangue, perdoou pecados, trouxe a remissão, justificou, né? E toda vez que a gente se aprofunda mais no que Deus tem para falar, a gente busca a santificação. São coisas importantíssimas. E é desse reino que Jesus está falando ali, algo espiritual. Então Cristo pagou na cruz o preço dos nossos pecados. Por isso que aí no primeiro tópico está falando: o valor do reino não tem preço. O reino é espiritual, não é o que a gente pode comprar. E quem crê em Cristo vai visualizar esse reino. É algo também que começa aqui na terra, mas se completa perfeitamente no paraíso. Tudo o que neste mundo é considerado valioso ou importante não é nada se comparado ao que Cristo fez por nós, né? Então, se a gente entregasse tudo que tem valor para a gente, não teria valor algum, porque a gente é criatura. Se a gente pensar que a gente está no dia a dia, no trabalho, mas quando você pega o tamanho do planeta Terra e compara com outros planetas, você já vê que você já não é nada. Como que a gente vai querer oferecer alguma coisa para pagar a nossa salvação, a nossa remissão, a nossa entrada nos céus? Não há nada que possa pagar. Então o tesouro que Jesus está falando é um tesouro incorruptível, tesouro sem mácula, um tesouro eterno. Vamos lá para a segunda lição. O reino não é visível na superfície. Na parábola, o dono da terra não tinha a mínima noção que tinha um tesouro ali, porque senão ele não teria vendido, ou se ele vendesse a terra, ele iria tirar. Provavelmente pessoas passaram em uma via do lado, se o tesouro estivesse próximo a uma via, não perceberam. A pérola, se alguém vendeu, é porque talvez para alguém não teve valor, talvez o tesouro estava escondido, e a pessoa que encontrou a pérola estava procurando algo realmente extraordinário. Na parábola, Cristo estava ali para quem quisesse ouvir. A pérola, o tesouro estava ali presente. E as pessoas não perceberam. Alguns perceberam, outros não. Então, em 1 Coríntios 2,11 diz: ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Versículo 14. Quem não tem Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então o próprio Deus, certamente, Ele envia o Espírito dele, o Espírito Santo, para que possamos enxergar aquilo que Ele está apresentando.
para a gente. As pessoas não entendem muito bem o que, por exemplo, Wesley faz, ou o que nós fazemos aqui na igreja, que é participar de cultos regulares, fazer orações, estudos bíblicos, a valorização da família, e porque tanto queremos e almejamos encontrar com o nosso Deus nos céus. Isso aí é uma coisa meio maluca para os nossos amigos, as pessoas que não entendem da palavra. Exatamente porque o tesouro, ele não é visto facilmente pela superfície. Por isso que as pessoas acham loucura, né? Quando você realmente se entrega ao estudo da palavra de Deus e à sua vontade. Em João 3,3 diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Novo nascimento. A mudança de caminho. Você estava indo num caminho, o próprio Deus, opa, você vai para outro caminho, o caminho que indica para mim. Em João 1:10 até 12 diz o seguinte, para dar mais substância a isso que eu estou falando aí do tesouro não é visto facilmente na superfície. Estava no mundo, o Cristo, né? Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Foi o que eu falei do Gênesis. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, para encontrar esse tesouro maravilhoso, a resposta está aqui. Crer em Cristo, para você encontrar esse reino majestoso, perfeito, poderoso, que o próprio Deus preparou para a gente. Para todos aqueles que creem. Esse é o poder da palavra de Deus, é o que está nas Escrituras. Terceiro ponto. O reino é apropriado pessoalmente. Nas duas parábolas, vejam bem, era um indivíduo só. Do tesouro encontrado, né, do tesouro escondido, e na pérola de grande valor. Era uma pessoa. No Velho Testamento, e Mateus está falando, essa parábola só está em Mateus. Mateus está falando para os judeus, eles tinham muito a ideia e a percepção de nação. Então eles acreditavam, nós somos a nação, o povo de Deus, nós somos a nação de Deus, nós seremos salvos pelo nosso Deus. Muito com essa ideia de grupo, de povo. Hoje em dia não é muito diferente. Porque às vezes a pessoa vai numa igreja, eu estou na igreja, eu participo das coisas, mas ela ainda não encontrou o tesouro, não encontrou a pérola. Então a salvação, ela é algo pessoal. O detalhe da salvação é que ela é perceptível através dos seus frutos. É a história da árvore. A gente vai saber quem é salvo pelo que ele está apresentando de frutos. Então não é muito simples. A obra de Deus é perfeita e os frutos, eles acontecem por amor a Deus, é natural. Quarto ponto, pode rodar aí. O reino é fonte de alegria verdadeira. Então, o indivíduo que encontrou o tesouro, ele saiu já cheio de alegria. Ele nem comprou o terreno, né, para ter o tesouro, ele já saiu cheio de alegria de lá. Porque ele descobriu o que realmente tem valor. O reino de Deus é pleno em alegria. Não se tem dúvida, porque o próprio Deus, ele está governando tudo com as suas mãos. Ele sustenta o universo, ele sustenta todas as coisas. Ele está cuidando da sua vida. Então, se você passa alguma dificuldade, a sua alegria espiritual não passa, porque você sabe que tudo vem das providências de Deus. Tudo vem daquilo que Deus havia preparado para você. E sempre há uma solução através do nosso Deus, através de Jesus Cristo. Em Filipenses 4:4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então, o reino de Deus é cheio de alegria aqui na terra e principalmente quando chegarmos aos céus. A quinta lição: nem todos chegaram ao reino pelo mesmo caminho. Na parábola eu falei de coisas similares, mas essa é a parte diferente. Uns simplesmente parecem que tropeçam no tesouro. O outro sabia exatamente
o que ele estava procurando. Ele sabia, ele conhecia de pérolas. Mas tudo isso foi feito debaixo da soberania de Deus. O próprio Deus estava traindo ele. Deus sabe quem vai chegar até aquele tesouro. Deus sabe quem está procurando diligentemente, através da sua palavra, conhecê-lo. Então, um exemplo de quem parece que tropeça, eu falo parece porque a gente sabe que tudo está diante da soberania de Deus, do poder de Deus, de tudo que Deus escolheu para a gente. O apóstolo Paulo estava a caminho de Damasco para perseguir cristãos. Ele teve um encontro fantástico com o nosso Deus, com Jesus. Então ele parece que tropeçou. Outro exemplo foi o da pregação do pastor Eli na semana passada. A mulher samaritana foi simplesmente buscar água, e com quem ela encontrou lá no poço? Com Jesus. Agora, exemplos de pessoas que estão procurando. Em Atos 8, a partir de 27, tem um eunuco etíope. Ele estava lendo um texto de Isaías, ele estava procurando entender de quem Isaías estava falando naquele texto. E ele encontrou. Então ele sabia, ele estava diligente ali na leitura, ele queria encontrar a pérola de grande valor. Cornélio, em Atos 10. Os bereanos, em Atos 17, a partir de 11 em diante, eles estavam examinando as escrituras diariamente. Isso significa que eles estavam procurando a pérola de grande valor. Isso é muito interessante. O mais importante é que ambos, não importa se é o que tropeçou na forma de falar, né? E o que estava procurando diligentemente na palavra, buscando algo de grande valor, os dois reconheceram o valor do reino. Vamos lá, sexto ponto. Sexta lição. A fé salvadora tem um preço alto. A fé salvadora tem um preço alto. Quando Cristo na cruz diz, está consumado, ali tudo que o Pai havia determinado para ele foi feito. O seu sangue foi derramado para a salvação dos pecados. Tudo que havia sido anunciado pelos profetas no Velho Testamento aconteceu. Ali era o próprio Deus entregando salvação para as pessoas. Jesus também disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? A pergunta está lá no texto que Jesus está falando para Marta. E essa pergunta também serve para a gente. Muito bom que os irmãos disseram amém. É muito bom crer nisso. Isso está lá em João 11, 25 a 26. A verdade central desse texto, muito importante. Está escrito aí. O reino dos céus é o reino de Jesus. E só há reino dos céus através da salvação de Cristo, o grande tesouro e a grande pérola. Se a gente pensa num reino, tem que ter um rei. E a Bíblia diz que ele é rei dos reis, senhor dos senhores. O texto bíblico que a gente leu no começo desse culto falava, anunciando aí quem é o rei. Está no boletim. Essa é a verdade central. O próprio Jesus estava apresentando o seu reino, o tesouro maior, a pérola preciosa. Eu coloquei uma pergunta, onde está o seu valor? Porque desde o começo eu vim falando que não era um valor financeiro, não é algo que a gente pode comprar, mas onde você realmente está depositando o seu valor, aquilo que você entende que é mais importante. No mundo dos negócios, se fala muito em valor. Por exemplo, você vai comprar um tênis, a pessoa não fala, não, o preço desse tênis é R$500, mas o valor que ele vai te trazer, porque você vai conseguir fazer uma corrida de 15 quilômetros sem dor nas pernas, sem dor no joelho, ele vai te dar maior impulsão. Vejam bem, irmãos, o valor é maior, não é verdade? O valor não tem nada a ver com dinheiro, falei antes. O valor está em algo que realmente é importante para a gente. A nossa vida. Porque sem vida não existem as outras coisas. E onde a gente está depositando o nosso valor? Tantas coisas faladas aqui. Onde está o seu valor? Aquilo que é importante para você.
nas duas parábolas, eles deixaram tudo para ter uma coisa. Você está disposto a deixar tudo que parecia ter valor para você, para ter o valor supremo de Cristo? Essa é a verdade central dessas duas parábolas. Respondeu Jesus lá em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Onde está o valor? Onde está o seu valor? A quem foi dado entender essas parábolas, esses estão sendo chamados. Entendam as parábolas, irmãos. Amém. Era isso que eu tinha para dizer para os irmãos. Se vocês entenderam as parábolas, tenho certeza que vocês encontraram o tesouro maior, encontraram a pérola preciosa, e a salvação está posta. Tudo foi colocado diante da gente. Vale a pena responder diligentemente ao chamado de Deus. Ele envia seu Espírito Santo e capacita as pessoas. Ele mesmo atrai para ele. Certamente haverá salvação e vida eterna e reino dos céus, como diz nessas duas parábolas. Amém. Uma mensagem, um estudo muito valioso para todos nós. Acho que todos conseguiram aprender bastante. E agradecer pela vida do Bruno, que nos trouxe essa mensagem, esse estudo, o tanto que nos edificou e que nos ensinou sobre parábolas de uma perspectiva diferente. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido uma mensagem sobre parábola da maneira como foi colocada. Então, Deus abençoe sua vida. Bruno, seu preparo, seu esforço para trazer essa mensagem. Então, foi muito edificante para todos nós. Com relação a gente conseguiu entender pela mensagem que Cristo é o nosso maior tesouro, né? Ele fala também para a gente buscar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então esse deve ser o nosso objetivo de vida principal. Com relação aos outros tesouros, né, as nossas finanças, depois os irmãos podem procurar o Bruno, né, até porque ele é bancário para fazer os seus investimentos. Aí, de repente empréstimo também, acho que ele pode fazer para os irmãos, então é só procurava após ao culto. Nós vamos encerrar agora. Vamos orar a Deus, agradecendo a vida do Bruno. E por mais um dia nós estamos reunidos, né? Aprendendo na palavra de Deus. Senhor Deus Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor Deus nos concedeu. Te agradecemos, Pai, pela vida do Bruno, o quanto o Senhor Deus o capacitou, o quanto ele se esforçou para trazer a sua mensagem, Pai. Que bênção, Pai, ver um jovem na tua casa, Pai, se esforçando para entender a tua palavra e para compartilhar com os nossos irmãos. Te agradecemos pela Igreja Batista Ebenezer, pelos seus membros, pelos visitantes, por todos aqueles que têm chegado até aqui, Pai, porque é o próprio Deus e o teu próprio Espírito que marcou esse encontro para que todos nós estivéssemos presentes aqui nesta manhã, Pai. Cuida, Pai, da nossa igreja, esteja conosco, ajuda-nos, Pai, a reforçar os nossos relacionamentos, a quebrantar os nossos corações, que nós possamos, Pai, enxergar o Senhor a todo instante, Pai, para que não fiquemos presos às circunstâncias diárias do mundo, que muitas vezes não tem valor, se esquecendo da nossa vida e da vida do Senhor Jesus Cristo, que foi derramada na cruz em prol de todos nós, Pai. Concede-nos a tua graça, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.